você que está aqui nessa noite, seja muito bem-vindo. Irmãos, você tem um sangue real. Fala para o seu irmão que está do seu lado assim: você tem um sangue real. Você tem um sangue real. Nós lemos essa mensagem, nós lemos esse livro aqui, esses versículos, e você pode estar se perguntando: o que eu vou tirar desse versículo que nós acabamos de ler? De um lugar assim tão árido, de um lugar assim como este, da genealogia de Jesus. Em primeiro lugar, nós precisamos saber que Mateus capítulo 1, exatamente esse versículo, diferente dos outros, e cada um dos evangelhos tem uma maneira de relatar, mas Mateus ele começa a falar da árvore genealógica de Jesus. Da árvore genealógica de Jesus. Mas o que fazer quando as lembranças do passado nos deixam felizes? Ou quando as lembranças do passado não nos deixam felizes? O que fazer? Quando a gente lembra do passado, a gente lembra de algumas coisas e não nos deixa felizes. Esses dias mesmo eu tenho conversado com uma pessoa que tem feito curso que trabalha no emocional e até mesmo na área espiritual, na área um pouco da psicanálise, que traz as coisas ruins que aconteceram no passado, mas o que lembrar dela? O que fazer? Sabe? Será que existe uma saída para quando nós lembramos de coisas que nós não gostamos? Irmãos, eu posso lembrar de tantas coisas que eu passei, já vivi, coisas que eu fiz, que eu deixei de fazer, coisas que aconteceu comigo que eu não gosto, nem de lembrar. Eu tenho certeza que você também se lembra. Mas o que extrair deste texto? E quando a gente pega a árvore genealógica, eu poderia ter colocado aqui no telão a árvore genealógica, é bacana, bonito. Lembrar dos meus avós, bisavós, das minhas raízes. É legal. Quando está tudo bem. Quando as coisas acontecem de acordo com a expectativa ou com as coisas boas. E a gente coloca ali na árvore, e a gente deseja ou desejaria colocar pessoas ilustres. Uma delas nós poderíamos colocar a rainha, parece que ela vive, né, uma eternidade, a rainha Elizabeth. Porque uma pessoa ilustre, poxa, quem diria eu colocar na minha árvore essa pessoa? Ou colocar o Martin Luther King, ou colocar pessoas, talvez a Madre Teresa de Calcutá, ou John Wesley. Eu poderia colocar pessoas ilustres, pessoas que se destacaram na história, na sociedade. Uma pessoa, um herói nacional. Eu não estou falando de super-herói, de quadrinho, de cinema, mas herói nacional. Pessoas que talvez seja da realeza, pessoas que tenham reputação, pessoas que não têm origem vergonhosa. Porque quando a gente olha para a árvore genealógica e a gente olha assim, enxerga, poxa, nem todo mundo da minha família tem um exemplo bom. Vai ter pessoas ali que falam assim: nossa, eu estou colocando aqui, mas eu não gosto nem de mencionar esse nome. Irmãos, os judeus, especialmente os fariseus, eles tinham uma oração muito curiosa, dizia assim em sua oração. E eles oravam e falavam assim: Senhor, eu agradeço, porque eu não nasci escravo, nem judeu e nem mulher. Eles têm uma oração, e exatamente a oração deles é assim: Senhor, eu agradeço, porque eu não nasci escravo, eu não nasci gentil e não nasci mulher. Porque um judeu, irmão, nunca colocaria numa árvore genealógica o nome
de uma mulher. Muito menos quando ela não tinha uma reputação. E nós sabemos que o povo judeu, eles olham bem isso. Não valoriza tanto as mulheres, pela cultura deles. Mas já na genealogia de Jesus Cristo, são mencionadas 4 mulheres aqui que nós lemos. Nós falamos sobre Tamar, nós falamos sobre Raabe, nós falamos sobre Ruth, e uma terceira, que é a terceira, e uma quarta mulher, que na genealogia aqui não fala do nome dela. Mas bem sabemos que essa mulher é a Betseba, mãe de Salomão. E elas são citadas aqui na genealogia de Jesus. A Betseba, que era a esposa de Urias. Aí nós voltamos um pouco na história e na vida dessas mulheres. A história da primeira, que chama Tamar, está em Gênesis capítulo 38. Tamar era nora de Judá, um dos filhos de Jacó. E ela casou com um dos filhos mais velhos. Mas aconteceu que esse filho mais velho, ele veio a morrer. E na cultura judaica, quando a mulher morria, na cultura dela, o irmão teria que casar com ela. E assim o fez. Sabe? Assim o fez. Ela casou. E ela casou com Onã. Onã era um homem que não temia a Deus. Onã era um homem que não agradava a Deus. Andava para os seus próprios caminhos. E o que aconteceu com Onã? Ele morreu também. Mas na cultura judaica, se o irmão morresse, se o marido, o irmão teria que casar com a viúva. E pela segunda vez, ela jovem, sem filhos, e ela teve que casar. Agora o seu nome se chamava Selá. Aí eu já pulei para o terceiro irmão, que é o último, que é Selá. Mas Selá era tão jovem que ele não poderia casar naquele momento. E Judá fez uma promessa: ó, esse meu filho, ele é jovem, ele não pode casar agora, mas quando ele ficar um pouquinho mais velho, quando ele criar maturidade, você casa com ele. Mas Selá cresceu, e Judá não cumpriu o voto que ele tinha feito, de casar com o seu filho. Ou seja, uma promessa. Ela se sentiu angustiada, ela se sentiu injustiçada, ela se sentiu ferida, ela se sentiu machucada. Elas tinham o direito de se casar com aquele jovem, mas não se casou. E que Tamar era daquele tipo, irmão? Tamar era daquele tipo que fazia os seus direitos. Ela queria defender os seus direitos, ela queria fazer da sua vontade. Um dia ela disfarçou-se como uma prostituta, bolou um plano para ajudar o seu sogro, e Judá caiu. E ela fez esse papel, deitou-se com Judá e ficou grávida dele. E segundo a lei dos judeus, a mulher que era apanhada em prostituta, ela deveria morrer, apedrejada. Mas no momento, antes da execução, antes de fazer alguma coisa com ela, ela deu grito. Ela falou: opa, tem um negócio errado aí. Por que eu estou sendo tratada desse jeito? Porque o meu sogro, ele tratou de injustiça comigo. Judá, irmão, ficou perplexo com aquela situação. Ele ficou sem argumentos. E Tamar fizera justiça com as próprias mãos. Ela foi ferida, injustiçada. Ela partiu para a luta, ela venceu a luta. Mas ficou carregando o sentimento de culpa por algum tempo. Porque ela fez justiça com as próprias mãos. Ela procurou fazer justiça. Ela caiu, sabe aonde? Na promiscuidade.
Ela caiu no pecado, ela fez justiça, mas essa justiça, ela trouxe um sabor de amargo para a vida dela, um amargo doloroso. Depois de vencer, descobriu que não tinha valido a pena descer tão baixo para resolver aquela questão. E agora, o que ela sente no seu coração? E ela se torna um símbolo, que quando se sente machucado e ferido, ela não pensa duas vezes para machucar quem a feriu. Ela é um símbolo de uma pessoa que quando se sente ferido, não pensa duas vezes para retrucar, para machucar aquela pessoa que o feriu. Mas um dia, sabe o que Tamar fez? Ela caiu diante do Senhor e disse: Senhor, não valeu fazer a justiça com as minhas próprias mãos? Não valeu a pena eu fazer essas coisas? Não valeu a pena eu criar essa situação para resolver os problemas? Senhor, eu machuquei a mim mesmo. E ela se sentia perdida, ela se sentia machucada, atormentada pela culpa. E ela chegou aos pés de Deus, pedindo compaixão. E Deus ouviu a oração daquela mulher. E a Bíblia diz que Ele abriu os braços para ela. Deixa eu falar uma coisa. Não importa o passado, não importa o seu passado, o que você fez, o que te feriu, o Senhor está de braços abertos para perdoar você. Às vezes o passado nos condena, o passado nos atormenta dia e noite, e Satanás, o nosso inimigo, ele é mestre para fazer isso. Às vezes nós estamos na nossa casa ali tranquilo, e nessa tranquilidade, o inimigo muitas vezes chega ao pé do nosso ouvido. Eu não sei se o ouvido tem pé, mas ele começa a fazer com que a gente lembre de algumas coisas, e a gente vai ficando triste, e fala assim: Senhor, será que eu mereço esse perdão? Será que eu mereço uma reconciliação com o Senhor? Será que eu mereço uma segunda chance? Mas o Senhor diz assim: olha, venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, porque eu estou de braços abertos para aliviar você. Porque Jesus, Ele não está precisando de pessoas que são curadas. Jesus está querendo pessoas doentes para curar. Jesus veio para libertar os cativos, os oprimidos, contritos de coração. E irmão, tem uma coisa interessante, que quando Deus perdoa, a Bíblia fala que Ele esquece. A gente que não esquece, a gente que lembra, mas Ele não, Ele esquece. Você se arrependeu, pediu perdão, acabou, meu irmão. Deus não vai jogar na sua cara: olha, está vendo o que você fez no ano passado? Ele não vai fazer isso, porque a Bíblia fala que Ele joga no mar do esquecimento dos seus pecados, não se lembra mais. Não se lembra mais. E o livro da genealogia de Jesus Cristo, o nome de Tamar está escrito porque ela não tinha mais passado. Ela nasceu de novo, voltou para Deus. E ela foi citada na genealogia de Jesus, porque ela não tinha mais passado. E é isso que Jesus está fazendo comigo e com você. Não importa onde você foi, nem quão baixo você caiu, não importa o que você fez, pode estar errado, mas se você voltar, Ele vai estar de braços abertos. Tem uma música do Marquinhos Gomes que eu gosto muito, e ele diz assim: não importa o que você fez, não importa o que você é, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. E aí chega no coro e ele fala para você voltar para Deus. O Senhor está de braços abertos para curar você. É isso que Ele faz. É por isso que eu gosto desse Jesus. As pessoas falam assim: Jesus, é por isso que eu gosto dele. Porque não importa quantas vezes você cai, porque é a nossa vida cristã. A nossa vida cristã, não é lá fora, a nossa vida cristã
é feita de altos e baixos. Ninguém aqui, irmãos, incluindo eu, nunca nós teremos uma vida cristã somente no alto. A nossa vida cristã, a gente cai e levanta, cai e levanta. Não cair ao ponto de blasfemar contra Deus, o Espírito Santo, a palavra dele. Mas nós somos falhos. De repente você está aqui nessa noite achando que você caiu, não tem como se levantar. Mas o Senhor está aqui nessa noite para te levantar. Você quer se levantar, diga amém. E a segunda mulher mencionada na genealogia de Jesus é Raabe. Eu não estou pregando aqui para mulher. Eu estou mencionando mulheres, mas a palavra do Senhor é para cada um de nós. É para cada um de nós, é para você. E essa Raabe aqui é a prostituta de Jericó. Ela ganhava dinheiro na sua prostituição. A Bíblia fala que ela ficava na entrada da porta, ela ficava na entrada da cidade. E ali ela tinha um punhado de dinheiro. E da forma dela, ela conseguia ganhar o seu sustento. E ela não pensou vender o seu corpo por 2 vezes. E ela fazia assim, sabe? E a Bíblia, ela tem como um símbolo de que uma pessoa se entrega seu corpo por dinheiro. A prostituição não é somente vender o corpo por dinheiro, mas é também vender princípios de uma cultura, valores, status, profissão, por um emprego. Mas a história bíblica fala que Raabe estava completamente perdida. E ela ficou ainda mais perdida quando ela ficou sabendo que os judeus estavam a caminho de Jericó. E que a cidade de Jericó seria invadida. E ela, aquele medo tomou conta dela. Porque ela sabia que o Deus que estava com os judeus, com os hebreus, realmente iria destruir aquela cidade, ele ia invadir, ia matar todo mundo, inclusive ela. A cidade inteira seria destruída. E como foi? Mas ela estava temendo o medo do futuro. O povo estava vindo. Ela estava com medo. E nesse momento o medo faz com que a gente perca a paz. Ela tinha medo do futuro, da destruição. Ela tinha medo do inferno. Ela não podia dormir e a consciência dela começava a atormentar. E será que você hoje está conseguindo tudo o que sempre sonhou? Será que você hoje tem o seu emprego? Será que você hoje tem a sua sonhada empresa? Será que o seu negócio está crescendo? Será que você está ganhando muito dinheiro aí nos seus investimentos? Seja ele numa empresa, seja ele em outras coisas. A que preço você tem alcançado a posição que você queria alcançar e por quê? Mas quando chega a noite, a gente tem medo do futuro. Quando chega a noite a gente não dorme. Quando chega a noite a gente se pergunta: estou preparado? Porque a morte ela pode chegar de surpresa. E muitas pessoas seguem a Jesus com medo de ir para o inferno. Muitas pessoas conhecem a Deus e na verdade chegam a Deus, estão na igreja com medo de ir para o inferno, com medo de sofrer um acidente, com medo de acontecer um AVC, de uma parada cardíaca, de ser acometido por uma enfermidade de morte, parar no hospital e falar assim: e agora? O que vai acontecer comigo? Na situação que eu estou, porque agora eu consegui tudo o que eu queria. Tem gente que tem medo de andar de avião e morrer. Tem gente que tem medo de andar de barco, de navio, pegar um transatlântico e fazer uma viagem. Sei lá o que vai acontecer, vai que eu morro. Tem medo. Sabe por que muitas pessoas não estão preparadas para enfrentar a morte? Então me diga, o que vale a cultura? O que vale o dinheiro? O que vale a empresa? Se tudo que você conseguiu não traz paz ao teu coração. Raabe, ela conseguiu dinheiro através da prostituição, mas ela não tinha paz, ela não tinha aquilo que ela tanto almejava, aquilo que ela conquistou na vida, e ela chega à noite para dormir, e ela começa a lembrar e pensar nas consequências, e não dorme com a mente tranquila.
E um dia, alguns homens chegaram ao muro de Jericó. E ela, no seu coração, falou assim: é hoje. É hoje que eu tenho uma oportunidade. Apesar dessa prostituta vender o seu corpo por dinheiro, ela agarrou a um fio de esperança. Um fio de escarlate, que foi pendurado na janela do muro. E esse fio de escarlate que foi pendurado para a subida daqueles homens, é o fio da graça de Deus. E Raabe não pensou: não importa como estou, não importa como vivo, talvez Deus tenha misericórdia de mim. Eu vou ajudar esses homens, eu vou esconder esses homens. E ela agarrou-se ao fio vermelho da misericórdia de Deus. A destruição chegou, Jericó foi queimada, mas a destruição não tocou a casa de Raabe, porque ela foi poupada da morte, porque ela agarrou a Jesus. E você sabe como as coisas são, porque quando Deus perdoa, Ele esquece completamente o nosso passado. E o que ela fez? Eu quero me agarrar a esses homens. Não importa o que eu fiz no passado, não importa o que eu estou fazendo, não importa qual o nome que eu tenho na praça, importa que eu vou seguir esse Deus, eu vou ganhar a salvação, e a minha família, a minha casa não será destruída. E Raabe foi citada no livro de Mateus, na genealogia de Jesus. Por quê? Porque não mais era falada como uma prostituta de Jericó, porque essa prostituta não existe mais. É assim que Deus faz com a nossa vida. Eu tenho uma nova identidade em Jesus. Quando eu aceito a Ele, os meus pecados são perdoados, são limpos, são apagados, e agora eu sou um novo cidadão do céu. A Bíblia fala que eu tenho um novo nome, registrado no livro da vida. Você é uma nova pessoa. Amém? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas a partir de hoje, Saulo, você não vai ser chamado de Saulo, mas de Paulo. Uma nova identidade, um novo nome. E a terceira mulher mencionada na árvore genealógica de Jesus é chamada de Ruth. Se você não conhece a história de Ruth, eu vou lembrar, eu vou refrescar sua memória. Existia uma época em duas cidades que estavam cometendo pecados abomináveis aos olhos de Deus, e Deus queria destruir essa cidade como destruiu, chamada de Sodoma e Gomorra. E existia ali um homem piedoso chamado Ló, talvez não tanto piedoso, mas por causa de Abraão, Deus poupou a vida de Ló. E Ló, juntamente com a sua família, saiu de Sodoma e Gomorra, e Deus destruiu aquelas duas cidades. Mas o anjo falou assim: olha, vai, mas não olhe para trás. E em certo momento, subindo o monte, a mulher, sei lá, por alguma curiosidade, ela olhou para trás. E a Bíblia nos conta que ela virou uma estátua de sal. Se eu perguntasse às criancinhas aqui, elas responderiam. As crianças sabem a musiquinha. E Ló, juntamente com as suas duas filhas, esconderam numa caverna. E essas duas filhas imaginaram que aquela destruição, aquele fogo, enxofre que queimou toda aquela cidade, acharam que não tinha mais homens. A terra tinha sido queimada. E agora elas fizeram uma coisa muito ruim aos olhos do Senhor: embriagaram o seu pai. E elas tiveram filhos com o seu pai. Elas cometeram um pecado chamado de incesto. E daí deram o nome a um desses filhos de Moabe, que aí daí veio os moabitas, um dos inimigos do povo
de Israel, um povo pagão, um povo que nasceu ao meio ao pecado, e aquelas pessoas todas ali, daquela família, se tornaram pecaminosas diante do povo judeu. E o fruto desse relacionamento foi Moabe, os moabitas. Mas nós não encontramos na Bíblia que Ruth fez alguma coisa errada, mas a linhagem dela fez, a família dela atrás fez, sabe? Mas encontramos a origem incestuosa daquela geração, e ela era dessa forma, como eu falei, raízes imorais. Sabe aquela pessoa que tem vergonha dos antepassados? Aquela pessoa que tem vergonha dos seus pais, dos seus avós, da família. Eu não sei hoje, a família do nazista, como é que é o nome dele? Hitler, eu não sei se, provavelmente deve ter sua descendência, eu sei. A vergonha de olhar para trás e falar assim: nossa, o meu tataravó foi desse jeito. Vergonha de mencionar quem ele era, assim, era a Ruth. Pode ser que você que está aqui nessa noite não conheceu o seu pai. De repente você está aqui nessa noite e tem vergonha de mencionar o seu pai, ou a sua mãe, porque te abandonou, porque te feriu. Você está aqui nessa noite porque alguma coisa no passado, a história que você lembra não é agradável. Tem pessoas que não gostam nem que conta, nem que fala, nem que cita o nome. Talvez isso se incomoda por toda a sua vida. Talvez isso tenha atormentado a sua vida. Seu pai te feriu com a palavra, sua mãe te feriu com a palavra. Talvez você aqui até hoje não converse com seu pai, com a sua mãe, não tem intimidade, alguma coisa que te feriu, e isso criou traumas em você. E algumas coisas, irmãos, talvez lá, quando nós éramos crianças, e a gente vai carregando, trazendo esse trauma, carregando essa mochila pesada. Pode ser que Ruth carregava esse peso. Aí você olha para todo mundo, e todo mundo tem um pai, e às vezes você olha, você não conheceu o seu, não teve coragem de assumir o filho. Irmãos, eu tenho certeza que isso dói no seu coração. Então olhe para Ruth, porque se alguém devia ter vergonha dos seus antepassados, era ela. Vergonha do que eles fizeram. Mas um dia chegou um homem temente a Deus, casou-se com essa mulher, e a vida dela foi mudada. E aqui, irmãos, dá um exemplo de um rapaz que, em lugar de contagiar-se com ela, um rapaz, em lugar de fazer as coisas que talvez da cultura dela ela fazia, não. A cultura dos moabitas, ela levou Ruth ao conhecimento do Deus eterno. Mas infelizmente, esse rapaz morreu. E a mãe Noemi decidiu voltar para sua terra, sua sogra. E ela falou assim: opa, e agora, o que eu faço? Agora eu volto para a terra dos meus pais, para a terra do pecado, para a terra da idolatria, ou eu sigo a minha sogra, eu vou para a terra onde realmente existe um Deus verdadeiro. E ela fez a melhor decisão da sua vida: seguir a sua terra, a sua sogra, não olhando mais para a sua cidade, não olhando mais para os seus amigos, não olhando mais para os seus avós, não olhando mais para os seus pais, não olhando mais para a igreja, não olhando mais para o povo. Do outro lado, Noemi, irmãos, foi embora para a terra do Deus verdadeiro, para a família de Deus, para a igreja de Deus, o povo das verdades bíblicas. Ruth então ficou indecisa: para onde eu vou, o que devo fazer? E era muito difícil tomar essa decisão, mas ela tomou a decisão de ir para o lugar certo.
para a terra do Deus vivo. Talvez nessa noite você está indeciso. Ou eu fico lá, eu fico aqui. Eu vou para a terra onde meu sogro, minha sogra, meu pai, os meus avós vão, ou eu fico aqui no mundo do pecado, no mundo da injustiça, padecendo, triste, ou eu sigo esse Deus verdadeiro, eu mudo minha vida de vez. Para onde eu vou? E nós temos que tomar a decisão, e é uma grande decisão que vai mudar o rumo da nossa história. Todos aqueles que encontraram Jesus, irmãos, eu não conheço nenhum que encontrou Jesus e teve a sua vida destruída e se arrependeu. Quem viu o filme Deus Não Está Morto? 1, levante a sua mão. Quem viu o filme Deus Não Está Morto 2, levante a sua mão. Deus Não Está Morto 3, levante a sua mão. Deus Não Está Morto 4, levante a sua mão. Acho que ninguém, né? Está no cinema ainda. Mas eu aconselho você a ver. É o que vai mudar o nosso passado, a nossa vida. Agora antes eu era um velho homem, agora eu aceitei Jesus, eu tenho um novo caminho, uma nova história, uma história de vida. Irmãos, não é fácil, porque toda mudança envolve sofrimento. Toda mudança envolve sofrimento. Quando a gente casa, muitas coisas acontecem. Aí você vai lá para o banheiro, você chegou da lua de mel, o casal vai para dentro de uma casa, aí a pasta de dente a mulher gosta de pegar lá na beiradinha, e o homem aprendeu a vida toda a pegar no meio. Aí já começa um problema, porque toda mudança existe sofrimento. Às vezes o homem aprendeu, a mãe ensinou ali e tal, já se acordar, arrumar a cama, colocar o chinelinho, e a mulher já vem toda, deixa tudo bagunçado, coloca a meia tudo quanto é lugar, e o homem chega dentro de casa e começa, meu Deus, que sofrimento interno. Pode ser que ele não fala, para não criar confusão, mas existe um sofrimento, porque está gerando ali uma mudança, tanto de um como do outro. Aí passa 10, 15, 20 anos, daqui a pouco os dois parecem que são irmãos, porque os dois estão fazendo a mesma linguagem. Um que um gosta, o outro gosta. Aí cada um quer fazer um que o outro agrada. É assim ou não é? Às vezes tem gente que é carrancudo, não quer abrir o seu coração, ou não quer abrir mão, mas um relacionamento é sempre abrir mão para o outro. Mas toda mudança, irmãos, gera conflitos. Às vezes a gente trabalha 30 anos numa empresa, não cheguei lá ainda não, mas a gente trabalha uns 15 anos. Aí entra uma nova diretoria e começa a mudar as coisas. Aí todo mundo começa a ficar, não, isso aqui não vai funcionar, isso aqui, e começa a arrumar um alvoroço. Porque toda mudança gera desconforto. Envolve dor, envolve sofrimento. Eu não estou chamando você, convidando para você mudar de religião. O cristianismo não é religião. Eu estou falando para você mudar de vida. E toda mudança gera dor, gera sofrimento. Muitas vezes você tem que abandonar tradições da família. Ah, o meu pai sempre fez assim, o meu avô sempre fez assim, a minha casa todo mundo faz desse jeito. E você encontra com Jesus e começa lá na sua casa a não aceitar algumas coisas. Não, eu quero ir do meu caminho. Aí começa a ter alguns problemas. Mas saiba que com Jesus é muito melhor. Coisas que você acreditou durante anos e anos, aquilo que seus pais e seus avós acreditaram. E muitas vezes você receberá a contradição dos seus amigos, rejeição na família. Olha, a partir de hoje, e você é crente, nossa Deus, daqui a pouco você está enjoado aqui. E começa a perturbar você, começa a falar mal de você. Às vezes você vai ser caçoado pelos princípios e pelas verdades bíblicas que você vai começar a conhecer e aceitar. E todos nós um dia teremos que confrontar com as verdades bíblicas, teremos que tomar a nossa decisão. Ser cristão, irmãos, é deparar com as verdades bíblicas todos os dias. Irmãos, até hoje, eu tenho certeza que os mais velhos aqui na caminhada cristã, até hoje,
estamos ainda acertando as coisas bíblicas, os princípios bíblicos. Senhor, eu preciso melhorar. Senhor, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso melhorar nisso. E todo dia o Senhor confronta com a gente. Você quer aceitar Jesus agora? Você quer aceitar Jesus agora? Você que nunca levantou a sua mão para Jesus, você que nunca tomou uma decisão, falar assim: eu quero esse Jesus, eu quero experimentar. Meu irmão, a vida é feita de experiência. Não tem como eu pegar uma laranja lá no pé de laranja e falar assim: nossa, essa laranja está muito gostosa. E você fala assim: realmente está. Mas como? Você não experimentou. A única forma de experimentar a mudança da vida é exatamente isso. É entregar a nossa vida para Jesus e falar: Senhor Jesus, eu quero experimentar do Senhor. Irmão, se você fizer, Deus fará com você, assim como fez com Ruth. Não importa a origem, não importa a raça, o lugar onde você nasceu ou o nome da sua família, não interessa se você é pobre ou rico, você passa a fazer parte da família de Cristo e Ele declara o seu nome diante do mundo e Ele não tem vergonha de você. Ele não tem vergonha de você. E você recebe uma nova família, porque quando Deus aceita, Ele transforma. Você acha que sempre eu fui assim? Você acha que as pessoas que estão aqui sempre foi assim? Não, irmão, todos nós somos transformados todos os dias. A Bíblia fala de glória em glória, até chegarmos à plenitude. E sabe quando vai chegar a plenitude? Quando o Senhor Jesus voltar na glória. E a Bíblia fala: assim como Ele é, nós o veremos, e assim como Ele é, também nós seremos. Todo dia nós somos transformados, cada dia melhores, cada dia semelhante a Jesus. E é um processo contínuo de nos aproximarmos dele. Não há mais espaço, irmãos, para tormenta. Não existe mais vergonha na sua origem que o traumatiza. Você é livre de complexos, de traumas, de incapacidade de perdoar, do ódio que você sente por aquela pessoa. Enfim, você é livre de tudo. Você faz parte da família de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu quero fazer parte dessa família. E é fácil fazer parte dessa família. Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor nessa noite, Pai. Eu quero fazer parte dessa família maravilhosa. Essa família que vai encontrar com o Senhor Jesus. Essa família que vai cear com o Senhor Jesus. Não só nesse âmbito aqui, Pai, mas na eternidade. E a última mulher mencionada na genealogia de Jesus Cristo é chamada de mulher de Urias. É chamada de Betseba. Um dia o rei Davi começou a cobiçar essa mulher. O seu telhado, eu não sei quanto tempo que durou, a Bíblia não menciona. Mas ela poderia fugir, ela poderia reagir de alguma forma. Mas ela cedeu. E aconteceu o que aconteceu. Ela foi infiel para o seu marido. E ela, um tempo, ela passou a... vou ser lisonjeado, né? Eu vou sair com o rei. Eu vou ter um caso com o rei. Talvez poucas mulheres tinham esse despertar do rei, mas ela poderia ter feito alguma coisa, mas não fez. Pode ser que ela foi pressionada por o rei, mas ela tenta se justificar dizendo: eu não tenho culpa. É que se eu não cedesse, perderia o emprego. Eu não conseguiria aquela mudança de status. Ou se eu não cedesse, não poderia ingressar na faculdade. Não conseguiria aquela carreira. E não aguentei a pressão. Quantos de nós cedemos aos desejos? Cedemos a algo falando: não, eu não aguentaria a pressão, eu ia ser mandado embora da empresa. Se eu não cedesse, se eu não me rendesse, se eu não fizesse, se eu não me entregasse, eu preferi pecar porque seria melhor. Eu não estou me referindo só a Raabe no ato sexual, mas estou me referindo em outras coisas também. Raabe é um tipo de mulher que foi pressionada pelo chefe e ela cedeu. Mas ela entrou naquele jogo. Essa mistura de desejo pecaminoso e pressão que acabou no pecado, e um pecado que trouxe dor à família. Um pecado que trouxe morte ao seu marido.
Você acha que ela ficou alegre? Não, irmão. Ela ficou triste, sentindo miserável, acabada, sem perdão, sentiu que não havia esperança para ela. Seu primeiro filho ficou doente e ela pensava: é consequência do meu erro, é consequência do meu pecado. Há porventura em sua vida um homem e filhos inocentes que estão sofrendo por vergonha do seu pecado? Há porventura gerações que estão sofrendo por causa do seu pecado? E você não sabe para onde ir. E a sua vida transformou-se numa noite que não acaba. Mas Betseba, ela recebeu o perdão de Deus. Ela caiu aos pés do Senhor. Ela não disse: Deus, caí porque o chefe pressionava e pressionava. Não, ela reconheceu o seu pecado, assim como Davi reconheceu o pecado. Senhor, eu sou o único culpado. Eu errei, Pai. Eu não necessito explicar nada para o Senhor. Eu não preciso justificar. A única coisa que eu preciso é que eu estou aqui. Eu necessito do seu perdão. Às vezes a gente dá tanta desculpa para o Senhor, achando que a culpa é de uma pessoa, que eu fui pressionado por outra, a família, o meu amigo fez isso ou fez aquilo. Não, a culpa é nossa. E a única coisa que nos resta é dizer para o Senhor: Senhor, eu estou aqui agora de braços abertos para o Senhor, Pai, com meus joelhos no pó, pedindo perdão os meus pecados. Que grande amor. Irmãos, enquanto naquela época pessoas teriam vergonha de colocar o nome, mas o nome dela é citado aqui na genealogia de Jesus, na árvore. Coloca aqui 4 mulheres. Não são 4 fontes de virtudes. 3 delas conheceu o outro lado da vida. Uma delas vivia atormentada para sua origem, nascera do incesto. Mas nesse momento Jesus dirige a você e diz: filho, não me importa quem você é, não importa como você viveu, não importa como você pode estar agora, nem os traumas que você carrega, não importa os completos que pode estar deturpado a seu caráter, não importa quanto infeliz você se sente, tão sozinho que você se sente ou perdido, pelo complexo que você leva essa culpa, pelo medo do inferno, do juízo, da final condenação que você tenha. Mas nesse momento Jesus convida: venha a mim. Venha a mim do jeito que você está. Amigo querido, essa palavra é para você. Jesus está de braços abertos esperando. Às vezes a gente fala assim: não, amanhã, daqui a pouco. Mas deixa eu falar, a gente não sabe o dia da manhã. O amanhã não nos pertence. A gente pode acontecer tantas coisas, irmão. Eu achava, teve uma vez que eu achava isso. Não, quando eu acidentar de moto, dá tempo pelo menos eu pedir perdão, de orar. E certa vez eu estava vindo Márcio Cunha, quando chegou ali no cruzamento do bairro Cariru, perto da Consul. O carro entrou na contramão, irmãos. E não deu tempo para nada não, viu? Na hora que eu vi, já estava no chão. Pensa numa dor insuportável. Certa vez, eu estava indo lá para Prado, lá em Teixeira de Freitas. Eu fiz a conversão errada, não deu tempo para nada. Quando eu vi, o carro já tinha virado 2 vezes no asfalto. Quando eu olhei, um carro estava andando de lado, assim, com 2 rodas, e uma carreta vindo de lá. E só pensei: vamos sair daqui. Meu sobrinho estava atrás, o Quequei e a Sandra, nós saímos. E eu comecei a olhar assim: o que aconteceu? Eu não entendi nada. Certa vez eu estava em Belo Horizonte, saindo de um hotel, fazendo as minhas férias. Na hora que eu entrei na capital, veio um carro acelerando atrás. Eu imaginei: poxa, eu estou vendo o carro vindo e levantando as motos, os carros, batendo em tudo. Falei assim: meu Deus, o que está acontecendo? Eu joguei meu carro para o lado, e mesmo assim o carro conseguiu me atingir. O Pedro estava atrás com a Sandra, estava sem cinto, porque nós estávamos entrando na cidade. Poxa, preciso de usar cinto. E o carro jogou a gente para a parede. E a Sandra teve que ir para o hospital, que a pressão dela subiu. Foi a primeira vez que a pressão subiu. Foi uma cena de cinema, irmão. Envolveu 5 carros. O meu foi o último. O carro bateu na traseira do meu carro. Ele encapotou. Ele virou assim de lado e foi estiando 12 metros assim, ó.
Apareceu tanta polícia de uma hora para outra, irmãos. E eu falei assim, meu Deus, não tem tempo não. Não tem tempo, não acha que você vai ter tempo, meu irmão, para clamar a Deus. Pode ser que você tenha. Mas espera, essa experiência que eu tive, não dá tempo. Certa vez, eu caí de um colégio, bem alto, cerca de 6 metros. Eu tenho por mim que alguém me empurrou. Eu era adolescente ainda, mas eu não vi nada. Eu só me lembro no hospital todo engessado, os braços engessados, a cara inchada. Irmãos, as experiências nos levam a entender que a gente tem que pegar os pés do Senhor Jesus toda hora. É esperando Jesus como se fosse, nem hoje, é como se fosse ontem. Mas Deus me disse se fosse ontem. Se fosse ontem eu tinha ficado para trás. Mas esperando Jesus como se fosse agora. Meu irmão, Jesus está com os braços abertos esperando. Jesus está de braços abertos. Olha, você que está aí online nos assistindo, Jesus está de braços abertos te esperando. A palavra é para você. Lembre-se, quando Deus perdoa, Ele esquece, Ele transforma. Por isso Ele recebe de braços abertos o seu coração. Ele não quer nem saber o que você fez. Jesus está preocupado em saber o que você fez. A única preocupação que Ele tem agora, neste momento, é se você está preocupado em render aos seus pés. Porque o resto deixa que Ele faz. Entrega nas mãos dEle e Ele vai fazer. Às vezes a gente fica com vergonha, né, de declarar para o mundo o que meu pai, o que os meus amigos vão pensar agora. Não, venha do jeito que você está, porque Deus não tem vergonha de declarar para o universo e para o mundo inteiro que você faz parte da família dele. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar neste momento. Abra o seu coração para Jesus agora. Pai querido, eu abro o meu coração. Pai, aceita como eu sou. Aceita como eu sou. Me transforma, Senhor, pelo teu poder. Apaga o meu passado, Pai. Apaga o meu passado. Tem gente, talvez, Senhor, aqui na igreja hoje que carrega, eles não entenderam, mesmo no cristianismo, mesmo aceitando Jesus, o passado tormenta, não aprenderam que o Senhor perdoou o passado. O Senhor jogou no mar do esquecimento e não se lembra mais. Então apaga o meu passado, mostra-me as belezas de um futuro sem fim com o Senhor. Eu oro nessa noite, em nome de Jesus. Amém.